Boa noite. Aqui estamos nós para nosso último pedacinho da série sobre os contratos de Deus na Bíblia. Confesso que eu estou um pouco incomodado. Eu acabei de chegar de uma viagem bem cansativa, mas bem gostosa. A gente foi lá em Guaraqueçaba. Quantos que já conhecem lá? Gente, que lugar bonito. Nossa, eu fui lá com o pastor Adriano e o Denison. A gente ficou 2 dias lá. Porque ano que vem a gente vai fazer a missão com os nossos jovens lá em janeiro. Então a gente foi preparar os detalhes, mas nunca comi tanto peixinho na minha vida. Que delícia! Só que eu fui picado por um mosquito lá, e um picou na minha canela. E eu estou coçando até agora. Então não se assustem se eu estiver falando e coçando a canela. Mas foi muito gostoso. A gente pegou umas 2h30 de barco, depois andamos de carro, ficamos dormindo lá em um lugar muito gostoso. Vocês vão ver mais sobre isso nos próximos capítulos aí, no sábado, no mutirão de Natal e mais para frente algumas informações aí. Orem por esse projeto, tá bom? Então vamos lá, o contrato. Já tivemos 2 quartas-feiras falando sobre isso. Primeiro a gente falou sobre o contrato que Deus fez com Adão e Eva, no Jardim do Éden, através da criação, através do casamento, onde Deus mostrou que estava fazendo uma aliança, um contrato de vida ou morte com Adão e Eva, prometendo que cumpriria aquilo com sua própria vida. Adão e Eva, infelizmente, quebraram esse contrato, essa aliança, esse acordo que eles tinham com Deus, através do pecado. E aí Deus, mais uma vez, Ele vem, restaura essa aliança, ali através do sacrifício de um cordeiro, fazendo uma roupa para Adão e Eva, mostrando que um dia o cordeiro viria salvar Adão e Eva do pecado que eles haviam cometido. E Deus renova essa aliança com Adão e Eva. Passa o tempo, o povo fica mal, mas Deus ele havia feito uma aliança, e essa aliança foi o motivo pelo qual Deus não destruiu a terra com o dilúvio. Ele havia feito uma aliança, um combinado, e havia um homem ainda que estava seguindo ali essas estipulações. E Noé, ele entrou na arca, e depois que a arca se assentou, depois do dilúvio, Deus ele ratificou, não fez uma nova aliança, mas ele ratificou a aliança que havia sido feita com a humanidade através de Adão e Eva. Mais uma vez ele deu um sinal, que dessa vez foi o arco-íris, e o tempo foi passando. Depois veio Abraão, mais uma vez Deus renova essa aliança com Abraão, falando que ia mandar, ia fazer dele pai de uma grande nação, prometeu uma descendência grande e prometeu terra para ele também. E essa promessa se cumpriu nos seus 2 lados, e na verdade vai se cumprir ainda na Canaã celestial, que estava inclusa nesse contrato que Deus fez com Abraão. A gente viu semana passada aquela parte emocionante da Bíblia, onde Deus manda Abraão partir os animais no meio, colocar um de um lado, outro de outro, passar no meio com a mão em pé, dizendo e se comprometendo, o próprio Deus dizendo para Abraão: olha, se eu não cumprir essa aliança, pode acontecer comigo o que aconteceu com esses animais. Ou seja, Deus prometendo restaurar a humanidade através da sua própria existência, e dando sua própria existência como garantia de que isso ia acontecer. E a gente viu que quando alguém contestar porque Jesus está demorando, Jesus não vai voltar, você pode ter certeza de que isso vai se cumprir, porque Deus cumpriu, colocando a sua própria vida como garantia. Deus prometeu. E hoje a gente vai ver a terceira parte, que é a parte do contrato que foi feito no Sinai. Na verdade, a Bíblia ela é toda escrita, tendo como plano de fundo esse contrato, essa aliança. Ela não vai acabar aqui. Você vai ver que ela vai ser renovada com Davi, depois com os profetas menores. Jesus veio cumprir essa aliança, mas hoje, nesse último pedacinho dessa primeira parte da série, a gente vai ver um pouco mais sobre o que aconteceu depois que eles saíram ali do Êxodo, depois que o povo de Israel ficou cativo. Vocês se lembram que a gente falou semana passada, quando Deus fez o contrato com Abraão, que Deus disse que o povo dele ia crescer, ele ia ter muitos descendentes, e que esses descendentes iriam para uma terra estranha e ficariam cativos lá. Lembram disso? E foi exatamente o que aconteceu. Depois de um tempo, o povo foi crescendo, filhos, chegamos em José, aquele Josézinho que foi vendido para o Egito. Depois eles foram atacados por uma grande fome, e os irmãos de José foram para o Egito, e José, que já era um homem muito rico, falou: não, fiquem aqui, vocês vão ser bem recebidos. E o povo ficou no Egito com José. Foram muito bem tratados, foram crescendo. E a Bíblia diz que chegou um faraó, um rei que não conhecia José, e ficou assustado com o crescimento do povo, e disse: olha, do jeito que esse povo está crescendo, se a gente não cuidar deles agora, não fizer eles escravos, eles que vão nos fazer escravos. E aí eles começam a escravizar o povo egípcio. Começaram e continuaram crescendo.
Até que um dia Deus manda Moisés para cumprir a aliança que havia sido feita com Abraão. Deus falou para Abraão que eles ficariam por um tempo determinado ali, e eles sairiam. 430 anos foi esse tempo. E quando chegou o limite desse tempo, Deus enviou Moisés para cumprir no povo de Israel o contrato que Deus havia feito com Abraão. Moisés chega, vê o faraó com o coração endurecido, e Deus ele trabalha enviando as pragas para amolecer o coração do faraó. E as pragas tinham esse objetivo. Na verdade, não era o objetivo de Deus enviar as pragas. Às vezes a gente fica imaginando, né, como Deus foi mal enviando as pragas, quantas pessoas sofreram. Mas, queridos, de maneira alguma essas pragas foram colocadas ali injustamente. Deus ele havia dado misericórdia. Deus deu a chance do faraó e de todo o povo egípcio abrir mão, permitir que o povo deixasse de ser escravo. Só que eles não aceitaram. E a Bíblia diz que para amolecer o coração do faraó, Deus foi enviando pragas, uma a uma. Começando de pragas simples, pragas pequenas, e elas foram se intensificando. E isso, ao invés de amolecer o coração do faraó, a Bíblia diz que isso foi endurecendo o coração do faraó. Não que Deus endureceu, mas o faraó foi se endurecendo. E aqui a gente vê um pouco daquele pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado sem perdão. Não é que você não tem o perdão de Deus, mas quanto mais a gente falha no mesmo pecado, e o Espírito Santo mostra que a gente tem que mudar e a gente não muda, mais distante a gente vai ficando de Deus, menos a gente vai ouvindo a voz dele, e mais duro vai ficando o nosso coração. Por isso que quando a gente ouve alguma coisa, quando a gente recebe uma verdade, aprende uma verdade, nós precisamos vivê-la. Porque se a gente aprende e não vive, o nosso coração vai sendo endurecido, não por Deus, mas por nós mesmos. E a Bíblia diz que o faraó foi endurecendo o seu coração, Deus mandando pragas e pragas e pragas, e ele não cedeu. E Deus então, para amolecer o coração do faraó, enviou uma última praga, a pior de todas as pragas. Que praga foi essa? A morte dos primogênitos. Gente, essa praga foi a mais terrível de todas. Deus ele falou através de Moisés que todos os filhos mais velhos que estavam no Egito iriam morrer. Todos. Às vezes a gente pensa, né, que isso era só para os filhos do Egito, mas não, o mandado era para todos os filhos daquela região, todos os filhos iriam morrer, e essa praga não era para atingir apenas os egípcios, mas ela atingiria também o povo hebreu, todos os filhos mais velhos morreriam. Só que olha que interessante, olha a misericórdia desse Deus que a gente tem. Ele, dando a praga, deu a informação do que aconteceria, da maior e da pior de todas as pragas, ele deu a solução para essa praga. Ele diz, olha, a praga será essa, e Moisés passou essa mensagem para o povo, todo filho mais velho vai morrer, e o povo com certeza se desesperou. Mas ele disse, Deus deu uma chance de salvação. Aquela família que sacrificar um cordeirinho, pegar o sangue desse cordeirinho e passar no umbral da porta, o filho daquela casa, o filho mais velho, não vai morrer. Sabe, essa ordem, às vezes a gente acha que foi dada só para o povo de Israel, mas sem dúvida nenhuma, vários egípcios tiveram a chance de fazerem isso também. Você acha que Moisés ia chegar lá, e eu imaginei isso, né? Ia chegar para o povo e falar, olha, Deus deu a última praga, todos os filhos mais velhos vão morrer, mas eu vou falar um segredinho aqui só para nós, não conta para eles lá, hein? Ó, quem matar o cordeirinho, passar o sangue, não vai morrer. Ó, essa é a senha, mas não fala para o egípcio, deixa eles lá. Claro que não. A Bíblia diz, inclusive, que egípcios foram com o povo do Egito, ou com o povo de Israel, quando eles saíram. É claro que eles tiveram essa oportunidade, só que aqui mostra que o coração endurecido não era apenas o do faraó, mas também do povo egípcio. Porque mesmo sabendo disso, mesmo vendo as pragas, mesmo vendo o poder desse Deus, fazendo tantas coisas sobrenaturais, eles endureceram o coração. E quando Deus falou, olha, os filhos mais velhos vão morrer, eles não acreditaram. E eu não sei se não acreditaram, ou se não quiseram fazer aquilo que estava sendo ordenado para que o filho fosse liberto. Sacrificar um cordeirinho e passar o sangue no umbral da porta. Não sei, talvez isso seria vergonhoso para um egípcio. Não julgo as intenções. Mas o que eu sei é que o povo de Israel fez isso. E os egípcios, em sua maioria, não fizeram. E a Bíblia diz que naquela noite, para a tristeza do povo egípcio e do povo de Israel também, porque isso não é nada bom, todos os filhos das casas que não colocaram o sangue do cordeirinho na porta, amanheceram sem vida. Isso é triste, sabe? Mas isso mostra como aquele povo estava distante de Deus. Deus deu o conselho, Deus mostrou o que era para ser feito, mas eles não fizeram. Depois daquela última praga, a Bíblia diz que o coração do faraó
não amolecido, mas depois de perder o próprio filho, a Bíblia diz que ele deixou o povo ir. E o povo saiu comemorando, levando despojos, e lembra que na profecia que Deus deu para Abraão, Deus falou que eles ficariam cativos, mas iam sair levando grandes riquezas, e foi exatamente o que aconteceu. Depois da data exata que Deus falou, eles receberam a liberdade, e eles saíram levando muitas riquezas que os egípcios deram para eles. Sabe, depois daquele dia, eles começaram a comemorar um feriado que a gente comemora até hoje, que é o feriado da Páscoa. Páscoa, infelizmente, hoje pegou um novo conceito, né? Coelhinho, chocolate, tal, que é legal, gostoso, parabéns. Mas o objetivo primordial da Páscoa é a comemoração do dia em que os filhos de Israel foram poupados da morte. A palavra Páscoa significa passar por cima. E essa era uma comemoração do dia em que, graças ao cordeirinho que morreu e foi passado o sangue na porta, o anjo da morte, assim como diziam, passou por cima da casa do povo de Israel e assim permitiu que os filhos dele permanecessem vivos. Sabe, gente, isso lembra alguma coisa para você? Deus, ele não libertou os filhos de Israel sem mais nem menos, falou, não, quem der um joinha aqui não vai ser morto, não, nada disso. Pecado se paga apenas com sangue. Na verdade, os filhos de Israel, eles não foram libertos por um cordeirinho, o cordeirinho que morreu lá naquele dia, não. Os filhos de Israel morreram, na verdade não morreram, porque aquele cordeirinho representava Jesus Cristo que viria para morrer por eles. Olha um pouquinho atrás. Lembra lá quando Adão e Eva pecaram, o que morreu no lugar deles? Um cordeiro. Lembra lá na aliança que Deus fez com Noé, quando ele foi ratificar essa aliança, Deus falou, faça um sacrifício, o que morreu ali? Um cordeiro. Depois na aliança de Abraão, mais uma vez, cordeiro. E agora Deus como que ratifica mais uma vez o contrato que ele fez com Adão, com Noé, com Abraão e com toda a humanidade. E um cordeiro é morto para salvar os filhos do povo de Israel e de todos aqueles que acreditassem. Sabe, queridos, Deus, ele é um Deus de muita misericórdia. E quando estavam fazendo isso, o povo de Israel, eles tinham vívido na mente deles de que aquele cordeiro representava o cordeirinho da aliança. Tanto é que João 1,29 diz que eles sabiam disso, a ponto de João Batista, quando vê Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, esse é o Cordeirinho de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Ele podia falar, esse é o leão de Deus, esse é, não sei, o gato de Deus. Podia usar qualquer figura linguística de animal, mas ele usou a figura do cordeiro, que é uma figura vívida para os judeus naquela época, mostrando que Jesus era o cordeiro que havia sido morto pela humanidade. E ele veio agora cumprir, pagar esse cheque que foi dado, desde Adão e Eva até os dias de Cristo. Sabe, Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é o nosso caminho para a salvação. Se a gente aceitar isso, eu e você seremos libertos. E se a gente for libertos, nós poderemos fazer essa aliança com Deus, na verdade, cumprir, permanecer firmes, essa aliança que já foi feita desde os tempos de Adão e Eva. Sabe, os 10 mandamentos, eles são de extrema importância para a gente. E aqui vem mais um detalhe. Deus primeiro libertou o povo de Israel, primeiro ele ofereceu a Páscoa, o sacrifício, a salvação. E depois que eles saíram, depois do Mar Vermelho, se reuniram ali em volta do Monte Sinai, e Deus deu a lei para eles. Olha que interessante. Deus salva, depois envia a lei, depois confirma a lei que já existia. Às vezes o ser humano ele tenta mudar isso, a gente vê muito aí fora sendo pregado sobre salvação pelas obras. Não, você faz, depois Deus salva, você paga, Deus devolve, você dá e Deus vê se Ele abençoa, quando na verdade a dinâmica da Bíblia é totalmente contrária. Deus te abençoa, depois Ele te dá a lei. Deus ele abençoa a sua vida, Ele salva você e como resultado dessa salvação, não para ser salvo, mas porque você já foi salvo, você cumpre essa lei na sua vida, através da sua obediência. E a gente vê que depois disso, e eu quero convidar você a abrir a Bíblia lá em Êxodo 20, para a gente ver um pouquinho o que aconteceu. Êxodo capítulo 20, quando eles chegaram ali no Monte Sinai, Deus viu a necessidade de mais uma vez reafirmar esse contrato. Em Êxodo 20, a gente tem essa reafirmação. Êxodo capítulo 20. O povo havia passado muito tempo ali, no meio dos egípcios. E é muito claro que eles começaram a pegar alguns costumes dos egípcios, sabe? Aquilo, pela contemplação a gente é transformado. E ali em contato com aquilo, com a comida do Egito, com as coisas do Egito, eles começaram a absorver aquilo. E Deus teve que fazer eles voltarem, mostrar para eles qual era o ideal, qual era a lei que existia desde Adão e Eva, e que eles precisavam lembrar. E Deus lá no Êxodo
no livro de Êxodo, como está relatado, ele deu para eles os 10 mandamentos. Agora dá uma paradinha. A gente está estudando sobre contratos, já vimos alguns contratos que foram feitos. Tem um estudante, um teólogo estudioso, chamado George Handel. Não sei se é assim que fala, Handel. Ele estudou muito esses contratos, esses tratados, e ele encontrou mais de 57 tipos de tratados dessa antiguidade. A gente já viu alguns deles, já estudamos alguns, o da criação, vimos semana passada o de partir dos animais. E um desses tratados, os tratados hititas, foi um dos mais comuns que ele encontrou. Eles são datados do século 13 ao século 14 a.C. E na Aliança do Sinai, eles descobriram muitas semelhanças com esse tratado hitita que existia nessa época. Aí olha só, como era esse tratado? Ele seguia uma regra, assim como os tratados e os contratos de hoje e os que a gente já viu. Era o tratado de suzerano e vassalo. Esse tratado era feito geralmente por um suzerano, que era uma pessoa inferior, uma pessoa que cumpria ali o que era feito, e o vassalo, que era a pessoa que dava as ordens. Era como se um contrato entre um chefe e um supervisionado ali, um funcionário. Ele tinha 6 estipulações, é bem semelhante a alguns que a gente viu, inclusive o que foi feito na criação, mas tem um elemento diferente. Primeiro começava com um titulário, com a introdução do autor, dizendo quem era o autor, quem está fazendo esse contrato. Fulano, dizia se ele era filho de alguém e tal. Depois dizia uma introdução, um prólogo histórico, mostrando um pouco, tipo uma mini biografia, quem era esse fulano que estava fazendo esse contrato. Vitor BJ, pastor na Igreja Central de Curitiba, casado, tal. Depois vinham as estipulações do tratado. Ok, o que está sendo estipulado aqui? O que está sendo mandado? O que está sendo acordado? Vinham essas estipulações. Depois vinham as bênçãos e as maldições. Se cumprirem esse acordo, se as duas partes cumprirem, vai acontecer isso. Mas se alguma das partes não cumprir, vai acontecer isso. Depois, por fim, vinha a leitura do tratado. E ele era depositado para a conservação de uma leitura posterior. Isso era muito comum. Como se fosse os cartórios de hoje em dia. Só que eles liam em voz alta, publicamente, depois iam lá e guardavam em um lugar especial para que aquilo ficasse disponível para leituras posteriores, para que ele fosse relembrado. Quando eles cruzaram essa estrutura desse contrato com Êxodo capítulo 20, eles viram que Deus escreveu os 10 mandamentos usando essa estrutura. Não apenas em Êxodo, mas em outros versos onde ele mostra os 10 mandamentos, todos seguem a mesma estrutura. Olha aí, Êxodo capítulo 20, verso 1. Primeiro a gente vê a introdução. Diz assim: então falou Deus todas essas palavras. Primeiro, introdução. Quem que está falando? Deus. Ok. Verso 2, o segundo elemento do contrato, vem o prólogo histórico. Quem era? O que fazia? Êxodo 20 conta: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. O autor do contrato, ele fala um pouquinho sobre quem ele era e o que ele fez, especialmente para a outra parte que ele estava cumprindo aquele contrato. Depois, no terceiro elemento, a gente vê as estipulações do contrato, as ordens, e é o que acontece, verso 3, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado, e a gente vê aqui os 10 mandamentos, todas as estipulações. Depois, na sequência, havia a lista de testemunhas, e aí no capítulo 24, no verso 4, a gente vê isso aqui, mas pastor, está em outro capítulo. Gente, essa divisão de capítulos foi feita posteriormente para facilitar a nossa leitura. Capítulo 24, verso 4 diz assim: Moisés escreveu todas essas palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E aqui continua dizendo um pouquinho do que ele fez e de como ele fez isso diante do povo, diante da tribo de Israel, diante das tribos de Israel. E eles também foram testemunhas desse momento, porque eles viram Moisés lá em cima, recebendo a lei de Deus. E aí continua depois, no quinto elemento, as bênçãos e as maldições. Êxodo mostra isso, Levítico mostra isso, você pode ver todos esses textos, Levítico 26, Deuteronômio 27, Josué 24, todos eles mostram as bênçãos e as maldições que ocorreriam com o povo, se eles cumprissem ou descumprissem aquela aliança, aquele acordo, aquele contrato que estava sendo ratificado naquele momento. E por fim, eu acho muito legal essa última parte, vem a leitura periódica e um depósito do documento. A Bíblia diz que o documento foi lido para o povo de Israel, e isso não aconteceu só uma vez, a gente vê vários momentos ali onde a lei é lida para meio que chamar o povo de volta, e lá em Êxodo 25, verso 16, a gente lê assim:
e porás na arca do testemunho que eu te darei. E cita de que dentro do santuário, como a gente viu aqui semana passada, dentro da arca da aliança, de um depositário, era para ser colocadas as tábuas do quê? As tábuas dos 10 mandamentos. Você vê como segue a estrutura, como segue o plano, segue o modelo. Deus, ele fez isso, não foi de qualquer maneira, isso foi intencional, foi meio que na linguagem do povo, para que o povo entendesse que esse contrato, esse acordo que estava sendo feito, era coisa séria. E sem dúvida nenhuma, nós precisamos ver e entender isso hoje, nos dias de hoje também. Sabe, gente, essa aliança que foi feita, esse tratado que foi feito com o povo de Israel, ele também foi feito comigo e com você. Todos esses contratos, eles chegam até a minha e a sua vida também. A Bíblia conta que depois, através de Davi, através do reino de Davi, mais uma vez, Deus ratifica esse contrato. Através dos profetas menores, o povo abandona o Senhor, depois ele manda os profetas para chamarem o povo de volta ao Senhor. E se você ler os livros, você lê dos profetas menores, você vai ver que eles chamam muito, até os maiores também, falando, pô, vamos voltar para a aliança, vamos refazer a aliança, o meu povo abandonou a minha aliança. E Jesus vem cumprir a parte de Deus nesse tratado. E fica para eu e para você, nos dias de hoje, cumprimos a nossa parte. A nossa parte não é apenas cumprir a lei, 10 mandamentos, isso é impossível para um ser humano conseguir cumprir. É claro que é o nosso ideal, é a nossa luta, tem que ser, é o nosso modelo, mas a nossa parte nessa aliança é aceitar o sacrifício que foi feito. E aceitando esse sacrifício, viver de acordo com a vontade de Deus. Deus é um Deus muito amoroso. Alguns dizem que essa aliança foi abolida, mas de maneira nenhuma. A aliança com Adão, com Noé, com Abraão, com Israel, com Davi, com Jesus, ratificada em Jesus, de maneira alguma. Ela existe, está vívida hoje, e nós só estamos vivos hoje por causa dessa aliança que Deus fez com eles e faz comigo e com você também. A lei, ela é muito importante, e a gente vê na parte de hoje a importância dela, muito mais importante às vezes do que a gente pensa. Porque ela não é só uma regrinha que dá para a gente viver, fazer isso ou não fazer aquilo, mas na verdade ela é algo que Deus mostra a bênção e o amor dele para o seu povo. Ela faz parte dessa declaração de amor. A lei não é apenas uma série de nãos, mas é uma série de sims. Deus dizendo, filho, não faça isso, porque não vai ser legal. Para cada não que a gente vê nos 10 mandamentos, a gente vê dezenas de sim, 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 sim. Deus mostrando o plano que Ele quer ter para o seu povo. Através da Páscoa, Deus deu a salvação eterna. E dando a sua lei, Ele nos mostra como viver aqui na terra também, de uma maneira feliz. Essa lei já existia no Éden. Adão e Eva quebraram. Se ela não existisse, não teria pecado. Ela era implícita no coração deles. Existia com Noé, pois havia iniquidade. Tanto é que Deus disse que chegou no limite da iniquidade. Para ver iniquidade tem que ter um modelo, e a lei era esse modelo. Com Abraão também. Ela era implícita no coração humano. E depois ela foi dada para os israelitas no deserto. É interessante, o professor Siqueira, quem ensinou basicamente isso tudo para nós, e a gente ficava maravilhado na sala, ele disse que Deus ele podia muito bem ter dado essa lei para eles em Jerusalém, mas Deus ele escolheu dar essa lei no deserto, e ele disse que na mente dele, a curiosidade disso é porque, sendo dada em Jerusalém, ele nos disse que os judeus poderiam pensar que era só para eles, só que o deserto é terra de ninguém. E quando a lei foi dada no deserto, ficou muito claro que não era só para eles, mas para todos os habitantes da terra. Ela é para ser uma bênção para a terra. Imagina você se o mundo hoje seguisse os 10 mandamentos. Imagina se ninguém matasse, se ninguém roubasse, se ninguém mentisse, se todos guardassem um dia para descansar, para passar com a família, com o Criador. Eu acho que isso aqui ia se chamar céu. Deus deu a lei para a humanidade toda. Depois Deus dá a lei cerimonial, que é a solução de Deus para o pecado, e as leis civis, que são as demonstrações da sabedoria de Deus. Sabe, eu quero fechar com você esse pensamento dessas 3 quartas-feiras, falando sobre alianças, sobre contratos, trazendo 3 lições para nós que vivemos nos dias de hoje. A primeira lição é que Deus sempre tem um plano para o seu povo. Sempre, sempre, sempre. Deus tem um plano para o povo dele. Hoje nós somos o novo Israel. A aliança, depois que Jesus foi crucificado, depois principalmente ali do apedrejamento de Estevão, ela meio que foi deixada, Deus tirou esse comissionamento do povo de Israel daquela época e colocou para o novo Israel, que é a igreja de Deus, eu e você que estamos aqui, que aceitamos Jesus como nosso Salvador. E essa bênção ela alcança a mim e a você. Deus sempre tem um plano para o seu povo.
Às vezes muita gente vem dizendo aí, não, isso aí não vai acontecer, não, a igreja de Deus vai acabar, não, a igreja está corrompida, não isso, não aquilo. Meus amigos, Deus sempre tem um plano para o seu povo. E o povo fiel de Deus nunca fica sem luz. Ele prometeu isso e Ele vai cumprir. Deus sempre tem um plano para cada um de nós. Às vezes a gente fica triste, né, cabisbaixo, poxa, isso não está acontecendo, aquilo não está acontecendo. Eu, pastor de jovens, ouço isso muito frequentemente. Pastor, poxa, Deus não olha para mim, não deu certo isso, não deu certo aquilo. Gente, Deus tem um plano, sempre tem um plano. Deus tem um sonho para cada um de nós. E a nossa única e maior tarefa deve ser não atrapalhar os planos de Deus. Porque, na verdade, os maiores inimigos para Deus realizar o plano dele, maravilhoso que Ele tem na minha e na sua vida, somos nós mesmos. Deus sempre tem um plano. Para os filhos de Deus, Ele sempre tem um propósito. Não apenas nos levar para Canaã, como foi naquela época, mas nos levar para Canaã celestial. O segundo ponto que eu aprendo através desses contratos, dessa aliança na Bíblia, é que nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Sabe, ser fiel a Deus muitas vezes vai levar eu e você a situações de limite, com as quais o povo de Israel viveu naquela época. Seja às vezes à noite, apreensão, às vezes você não sabe se seus filhos são poupados. Imagina você, como os pais dormiram aquela noite, se é que dormiram. Mataram o cordeirinho, colocaram o sangue na porta, mas e aí se será? E vai mesmo, e começaram a ouvir o choro na casa do lado, na casa do egípcio de trás, na casa da direita, agora é minha vez. Imagina como não foi difícil para eles. Mas Deus se mostrou presente, e naquele dia ocorreu um livramento magnífico. O povo de Israel, isso aconteceu várias vezes. Eles foram para o deserto, onde não tinham como plantar, não tinham como colher, estavam fora da zona de conforto, e ali alguns amarelaram, falavam, não, melhor a gente voltar, lá pelo menos a gente tinha comida. Mas não, Deus falou, meu amigo, sai da zona de conforto, deixa aqui, vem para o deserto para você ver o milagre de Deus. Quantos milagres a gente não deixa de ver na nossa vida, porque nós não saímos da nossa zona de conforto. A gente morre de vergonha de falar de Deus para alguém. Não, e se, né? E se a pessoa não gostar? E se acontecer isso, se acontecer aquilo? Meu amigo, fala. Sai da zona de conforto, vence esse medo, quebra essa barreira e você vai ver, Deus vai fazer um milagre incrível na sua vida. Ah não, pastor, eu estou sentindo Deus me chamando para isso, fazer isso. Mas não, sair daqui, minha casinha, poxa, meu lugar na igreja, é gostoso sentar aqui, já está até quentinho de semana passada de mim mesmo. Meu amigo, sai da zona de conforto. Você quer ver milagre, você tem que ir para a frente de guerra. Sai. Deixa Deus te usar. Pede para Deus colocar sonhos no seu coração. Coloque sonhos, aspirações, sabe? Seja profissional, seja dos estudos e principalmente espirituais. Coloque situações acima do que você pode alcançar. Porque é aí que você vai ver Deus agindo na sua vida e guiando você para realizar grandes coisas. Estar do lado de Deus, meus irmãos, significa viver grandes emoções. Ninguém gosta de estar fora de controle, mas para que Deus tenha o controle da nossa vida, a gente precisa tirar a mão do volante e deixar Deus dirigir. Viver ao lado de Deus significa estar em situações onde a gente não vai ver nenhuma saída aparente e a gente não vai poder fazer nada com as nossas forças, mas é aí que nós veremos Deus agir na nossa vida. Nós queremos ver milagres, mas infelizmente muitas vezes a gente não quer sair da zona de conforto, das nossas casinhas do Egito, em busca de uma terra desconhecida. Saia da zona de conforto, permita que Deus, Ele coloque você em situações onde você não tem força para resistir e para lidar com aquilo, mas você vai ver Deus colocando, Deus te abençoando e as palavras sendo ditas na sua boca, não por você, mas pelo nosso próprio Deus. A terceira e última lição que eu tiro de todo esse estudo que a gente fez sobre os contratos de Deus, é a lição de que Deus, Ele cuida do seu povo. Deus cuida de nós. Sabe, é um cuidado, é um carinho, uma atenção que até assusta às vezes. Esses dias eu estava com alguns amigos curitibanos e a gente conheceu um outro amigo que não é curitibano. Mas pensa numa pessoa legal, simpática, alegre e tal. E eu conheço, tem muitos aqui legais também. Mas eu achei interessante a reação dos amigos que eu estava junto. Depois que ele saiu, abraçou todo mundo, eu fiquei, poxa, legal, né? Uma das pessoas que estava comigo comentou, gente, mas é tão legal que até irrita. Eu falei, como assim irrita? Não, legal demais. Foi uma legal demais. É muito legal, alegre e tal, muita alegria para mim. Eu falei, meu amigo, qual o problema de muita alegria? E aí eu vejo isso na nossa própria vida espiritual, sabe? Às vezes a gente até se assusta com tanto cuidado de Deus. Às vezes a gente até duvida, poxa, mas para que tanto cuidado? Para que, sabe?
Meu amigo, Deus te ama muito, Ele quer cuidar de você, sabe, da maneira mais incrível que você pode imaginar. E a aliança é a mostra de Deus cuidando do seu povo. Deus não tinha nada, na verdade, Deus não ganhou nada com esse contrato que Ele fez com Adão e Eva e com a humanidade. Só dor de cabeça. Mas ainda assim, Deus ele faz questão de cumprir a parte dele e de permanecer fiel para cumprir a parte daqueles que aceitam fazer e refazer essa aliança na sua vida. Deus cuida do seu povo, Deus cuida de você, Ele vê você, Ele enxerga você. E se nós estamos vivos aqui hoje, é porque Deus tem misericórdia e um cuidado tremendo por mim e por você, para cumprir esse contrato na minha e na sua vida, que somos pecadores, falhos, e que pela justiça Deus já podia ter deixado a gente de lado há muito tempo. Deus cuida do seu povo, o nosso Deus, Ele é fiel. Nunca se esqueça disso. Deus é fiel. Eu concluo essa série com Deuteronômios, capítulo 29, versos 14 e verso 15. Abra sua Bíblia, faço questão de ler esse texto. Deuteronômios, capítulo 29, verso 14 e verso 15. Se você olhar aqui no capítulo 29, na minha Bíblia, está escrito lá no subtítulo, antes do capítulo, o quarto discurso de Moisés, Deus faz nova aliança com o seu povo. E aqui vem falando sobre as palavras da aliança que Deus ordenou a Moisés, vem falando várias coisas. Você pode ler esse capítulo em casa, é um capítulo lindo de Deus refazendo esse contrato com o povo. E aqui no verso 14 e verso 15, tem o seu nome escrito aqui, olha o que diz. Não é somente convosco que faço essa aliança e esse juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Em outras palavras, Deus está dizendo, olha, essa aliança, esse contrato, que estava sendo feito lá com Moisés naquele tempo, estava sendo feito com as pessoas que estavam presentes, mas também com aqueles que não estavam lá. Isso indiretamente atinge a mim e a você. Essa aliança de Deus, esse contrato, esse acordo que Deus deu com o seu próprio sangue como garantia, ele atinge a mim e atinge a você também. Os papéis estão na mesa. Deus já assinou, colocou a assinatura dele com sangue na parte em cima do nome dele. Falta só eu e você assinarmos embaixo, entregando o nosso coração a Ele, aceitando o sacrifício que foi feito, aceitando tudo que Deus faz por mim e por você, e permitindo que Deus cumpra essa aliança na minha vida e na sua vida durante todos os nossos dias. Quantos querem hoje refazer, ratificar, confirmar essa aliança com o nosso Deus? Deus seja louvado. Imagine você agora assinando, colocando seu nome embaixo ali de novo desse contrato e aceitando essa aliança que Deus quer fazer, refazer com você nessa noite. Convido você a se colocar em pé e a fecharmos os nossos olhos para fazermos uma última oração de entrega ao nosso Deus. Oremos. Querido Pai, muito, muito, muito obrigado, porque o Senhor fez essa aliança com a humanidade. Sabemos que eu e cada um de nós que aqui estamos, diariamente quebramos a nossa parte nessa aliança. Mas pelo sangue de Jesus Cristo, nós pedimos nessa noite que essa aliança seja ratificada, reafirmada, que esse contrato seja mais uma vez assinado perante os anjos como testemunha nesse momento, nesse lugar de adoração. Deus abençoe a nossa vida, perdoa-nos pelos nossos erros, perdoa-nos pelos nossos pecados, queremos ter uma vida santa ao seu lado. Dá-nos a sabedoria para viver nessa terra e, acima de tudo, dá-nos, Deus, a consciência da sua onipresença em todos os momentos da nossa vida. Deus, nesse momento, reafirmamos a aceitação dessa aliança, colocamos a nossa vida como prova e como garantia nesse contrato. Agradecemos o Senhor por ainda querer ter um contrato, uma aliança conosco. E nos comprometemos, mesmo sendo falho, pecador, mesmo a gente sabendo que a gente cai a todo momento, a permanecer fiéis à Tua palavra e à aliança que o Senhor fizeste conosco. Transforme a nossa vida e volta logo, para que a última estipulação desse contrato possa ser cumprida de uma vez por todas e a gente possa estar contigo na Canaã celestial. Abençoe a nossa vida. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.